e você acompanha agora a entrevista de Nilton Macedo, presidente da FETAGRE. Ele vai falar sobre a agricultura familiar em Mato Grosso. A agricultura familiar aqui do estado de Mato Grosso, ela vem aí desenvolvendo um trabalho muito importante, principalmente aí no desenvolvimento do estado e na economia do estado também. A participação, Cosme, da mulher, principalmente a agricultura familiar, ela é muito forte no meio rural. Principalmente aí no que traz a questão da bacia leiteira, da produção do leite. Ela é a primeira que acorda lá na sua residência, lá desde fazer o cafezinho cedo, na parte da manhã, aí, 4 horas da manhã, que aí seu esposo vai tirar o leite, e tem maior parte delas que elas mesmo que ordenham o gado, é ela que tira o leite, é ela que toca o negócio. Então, principalmente a mulher na agricultura familiar, ela é muito forte. Tem muitas cooperativas, e não só cooperativas, associações também. A FETAGRE hoje, nós temos 121 sindicatos filiados a nós, e dos 121 sindicatos filiados a nós, praticamente 30% também são administrados por mulheres, as mulheres que são as presidentes. Associações hoje do meio rural, praticamente mais de 50% é mulher, e cooperativa hoje, as mulheres estão avançando cada vez mais no estado de Mato Grosso aí, na administração das cooperativas e principalmente na organização da produção e a sua comercialização também. Aqui no estado de Mato Grosso a gente tem um dos pontos principais ainda, que já vem décadas e décadas, a gente tem uma ação muito forte na questão da regularização fundiária. Então traz a questão da regularização fundiária e também a regularização ambiental. Porque se você não tem uma regularização fundiária, você não tem uma regularização ambiental também. Então é um dos grandes, principais entraves tá isso daí. A questão do crédito que a gente tem no estado de Mato Grosso, é um dos únicos estados a nível nacional que obriga para pegar um crédito que é você ter uma APF. Então, que é uma autorização provisória para que você possa produzir naquela determinado canto da propriedade. E para fazer um APF, você depende do cadastro ambiental rural. Ele está efetivado no sistema e ele já está definido onde é que é reserva, onde é que não é, tudo. E nessas questões entra também a questão da regularização fundiária. Porque para você ter a questão do cadastro ambiental, você tem que ter a regularização fundiária. E aí para ter a PF, você tem que ter a regularização fundiária e também a regularização ambiental. Então isso é que trava, uma puxa a outra. E principalmente um estado que é diferencial dos outros, porque quando você vai a Brasília, todo mundo vê o estado de Mato Grosso como o agronegócio, que é a grande escala de produção, né, que a produção ou ela seja aí através de pessoa jurídica, ou que seja pessoa física também, mas é uma grande escala de produção. E na realidade não é bem isso. O estado de Mato Grosso nós temos só INCRA, que é governo federal, que a gente tem assentado no estado de Mato Grosso, nós tem aproximadamente 97 famílias. Aí tem mais que são do Intermate, 1.000 famílias. E aí a gente tem mais aí que chega a quase 3.000, que é via Intermate. A gente tem o crédito fundiário, que também é um programa social também, que tem mais aí mais de 6.000 famílias assentadas. Então passa de 100.000 famílias aí da agricultura familiar só em programas sociais de reforma agrária. Então, e esse daí é o que a gente está aí tentando ver a possibilidade de mais rápido possível a gente regularizar essas famílias para que eles tenham acesso ao crédito, à regularização e principalmente a questão ambiental. Olha, das 100.000, nós tem aí aproximadamente, não vai chegar a 20% disso, dos assentamentos antigos, assentamento de 40 anos que vem aí essas famílias, tem até de 40 anos, outros bem para menos, outros para mais, a gente tem uns 20% que já está recebendo o seu título definitivo. Dessas questões dos que não recebeu o título definitivo ainda, em processo de regularização, a gente tem aproximado aí mais uns 25%. Então a gente tem 45% que está em processo praticamente de finalização já de pegar seu título, mas a gente tem um problema muito sério nessa mesma parte dessa regularização, que é a questão dos assentamentos que foi feito um pouco mais antigo, há 15 anos, 20 anos atrás, que fazia as reservas coletivas.
E aí, quando você vai para o processo de regularização e titulação, você tem que definir nessas reservas coletivas onde que está aquela parte da reserva daquele determinado lote. E aí é onde é que a gente tem dificuldade um pouco e a gente está buscando para que resolva essa situação. Programas sociais, não só sociais, também agricultura familiar de 4 módulos abaixo, que está na Lei 11.326 de 2006, ele tem uma diferença dos outros, do que produz em grande escala, ou aquele que tem a propriedade acima de 4 módulos fiscais. O que é a diferença? Acima de 4 módulos fiscais, você tem que ter todas as garantias. Abaixo de 4 módulos fiscais, você tem que ter as garantias, principalmente sociais, ambientais, preservação e a questão da regularização pelo órgão competente, ou que seja Estado, ou que seja a nível nacional, através do INCRA. E aí é essa dificuldade que tem, que é essa documentação que ela está com dificuldade. A gente tem um INCRA que não de hoje, mas há muito tempo se arrasta por falta de estrutura de desenvolver esse trabalho. No Estado já avançou bastante, a titulação das áreas dos assentamentos do Estado ela já está bem mais avançada, já está bem mais consolidada, mas o crédito fundiário a gente conseguiu, no final do ano passado, através de uma resolução, a gente conseguiu organizar mais a questão documental, a questão de pagamento e tudo, resolvemos boa parte, mas no INCRA ainda, pela essa deficiência de estrutura, de recurso e tudo, a gente está tendo dificuldade no Estado, e não só no Estado, a nível do Brasil também. Se voltar aí a uns 12 anos atrás, 15 anos atrás, naquela época tinha o aval cruzado, tinha um fundo garantidor, né? E agora, hoje, não tem no Estado, não tem ainda essa previsão desse fundo garantidor. Porque quando tem uma diferença, assim, a gente, para entender o processo, a gente tem que estar a par das resoluções. Quando você pega um assentamento que é do INCRA, tem dificuldade do governo do Estado até criar um fundo para que garante isso. Por quê? Porque é um assentamento federal, a terra é federal, os processos todo feito federal. Ela já é do assentado, não? Não é do assentado. Não. A terra só torna... Porque o que acontece? Quando ele assenta, ele vai para a RB, que é a relação dos beneficiários. Após a RB, ele vai para a sua homologação, dizer qual que é o lote que é o seu, onde que você vai poder explorar. E nesse período ele recebe o CCU, que é Contrato de Concessão e Uso. Então o assentado ele simplesmente tem um contrato de concessão e uso de uma área que é da União ou que ela seja do Estado. Esse documento não serve para ele acessar o crédito? Parte. Ele serve para acessar o crédito que nem Pronaf-A, que é o crédito inicial, e o A/C, e a sua habitação. Fora disso, que é o início da produção dele, ele só tem esse recurso. Fora esse daí, aí ele existe, aí já tem que ter garantias, tem que ter... É a mesma coisa do grande. Não é bem a mesma coisa, porque o grande, ele praticamente tem que ter garantia 100% do financiamento dele. O pequeno já não, o pequeno que eles falam 3 por 1. De cada 3 financiados, ele tem que dar 1 de garantia, então é um pouco diferente. Então, a diferença que tem é essa, mas a dificuldade é isso, que quando ele sai do início do assentamento, que ele tem o CCU só, aí ele não tem como dar garantia de nada, porque no CCU, que é o contrato de concessão e uso, é bem claro. Ele tem um contrato daquela área que ele foi assentado em cima, ele tem o uso daquela área, mas ele não pode dar de garantia, ele não pode vender, ele não pode fazer nada. Então, essa é a diferença que tem. Quando que ele passa a ter o direito de qualquer proprietário e passa a ser proprietário? A partir do momento que faz a titulação, a partir do momento que dá baixa nas causas resolutivas, aí ele passa a ser propriedade, sai do domínio do INCRA. De quantos anos? A lei fala que é até 20 anos, né, antiga. Hoje ela fala que até com 10 anos de assentado ele pode ser isso. Ele pode já receber seu título definitivo. Após 10 anos ele pode emancipar o assentamento e já dar baixa nas causas resolutivas. Mas, infelizmente, assentamento com 20, aquilo que eu já falei, tem assentamento com 40 anos que não foi feito ainda. O jovem hoje, nós está tendo mais facilidade dele permanecer no meio rural. Primeiro pelas questões aí econômicas do país, as questões de desemprego, essa coisa, então a gente está conseguindo mais. Outra, a sucessão rural hoje, para a agricultura familiar, ela está com muito mais facilidade do que a gente voltar aí há 8, 10 anos atrás. A juventude, principalmente a qualidade de vida, hoje é muito importante isso, a alimentação.
E a juventude, eu não sei se é a era que a gente está hoje, da comunicação, a era de tudo, tecnologia, digital e tudo. A juventude hoje ela está mais presa talvez num celular, nenhum aparelhinho ali. E ele no meio rural ele se sente mais, parece que ele se sente mais aí liberto, mais libertado, tem mais comunicação. Eu ando muito no estado de Mato Grosso, não tem canto nesse estado de Mato Grosso que eu já não fui. E a gente vê a felicidade da juventude quando ela está no meio rural. Nós fazemos os nossos eventos, a nossa capacitação nos municípios, em assentamento hoje, tem muito mais participação, parece interessante, é mais participação de jovem e mulher. Principalmente o homem lá e terceira idade é muito mínima, mas a juventude, inclusive nós estamos agora essa semana, são 10 dias de evento, nós estamos lá em Rio Grande do Sul, que nós estamos só do estado de Mato Grosso aqui, nós estamos com 10 jovens lá participando da preparação do Encontro Nacional da Juventude que vai acontecer o ano que vem. Então lá todo o país está lá. Então eles estão interessando muito. E assim, a felicidade da gente é que quando você conversa com jovem, que é uma política que a gente não criou há muito tempo e nem com a mulher, porque existe política pública de jovem, de mulher, mas para acessar é meio complicado, agora já começou a deslanchar. E que quando você conversa com ele, você vê que ele entende da propriedade, mais talvez até do que o próprio pai dele. Eu acho que eu volto lá no aparelhinho, parece que ele pega lá na internet, que hoje a internet tem vários cantos nas propriedades hoje, não é tão descoberto que nem era antes, e ele pesquisa. O produto orgânico ele vai bem. O único problema da produção orgânica é que a gente não tem uma política definida dentro do estado ainda. Ele tem um mercado comercial, mas ele não tem um mercado ainda definido na questão, e aí que é valores, que ele custa um pouco mais caro tudo, que ele é vida, que ele é saúde. E isso ele ainda, infelizmente, ele está no comércio ainda, como uma produção qualquer, uma produção que tanto faz eu se alimentar dele ou se alimentar do outro, ele ainda está as mesmas questões, ainda a mesma coisa. E aí precisaria, aí, que é o que a gente está tentando buscar a alternativa dentro do Estado, é a questão de ter uma política definida, ter um incentivo do Estado para que realmente isso tenha. A produção orgânica ela não é fácil. A gente já deparou com muitas agricultor que dizia que estava produzindo orgânico, precisava da certificação. Aí você chega lá o semi-orgânico, porque o orgânico, desde a semente, ela tem que ser orgânica, os produtos têm que ser orgânicos, a propriedade tem que ser orgânica, então já começa desde aí já um pouco de dificuldade nessas questões. Mas o mercado cada vez mais está crescendo, já tem uma produção boa, principalmente a UFMT tem as feiras orgânicas que faz uma vez por semana. Então cada vez mais o mercado está aí e a demanda cada vez é maior. Mas a gente precisa, principalmente nesses que já estão produzindo, ter um incentivo para que de fato ele tenha não só a questão da produção, o fornecimento, a alimentação saudável, mas que ele tenha renda e sustentabilidade para que ele continue com a sua produção lá também.